Vamos lá, moçada! Vamos para a segunda parte da nossa aulinha sobre dinâmica das massas de ar. E agora, começando, falando sobre a massa tropical continental. A massa tropical continental tem o seu centro de origem localizado no Chaco Paraguaio. Alguns livros falam norte da Argentina. O Chaco é o nome que se dá à região do Pantanal Mato-Grossense, no Paraguai, no norte da Argentina, no sul da Bolívia. Então, o Chaco Paraguaio encontra-se na divisa com o Chaco argentino. Portanto, tanto faz citar que o centro de origem da MTC se encontra no Paraguai ou no norte da Argentina. Não tem problema nenhum. Por ser uma massa de ar de origem tropical, ela é quente. Os livros mencionam que essa massa de ar é seca. A grande maioria dos livros de geografia dizem que a MTC é seca. Mas a MTC, ela é seca durante alguns meses do ano, sobretudo os meses de inverno. Porém, ela é úmida durante os meses de verão. Por que isso? Porque durante o verão, ar quente e úmido procedente da Amazônia chega na região. Razão pela qual a MTC ela fica úmida nos meses de verão. Professor, se cair em concurso citando que a MTC é apenas uma massa de ar seca, aceita. Até mesmo porque a maioria dos livros de geografia do Brasil falam que a massa tropical continental ela é seca. Essa massa de ar é a que menos influência exerce no território brasileiro. Ela exerce influência em parte do centro-sul, como vocês podem ver, os estados da região sul, parte da região centro-oeste, podendo chegar até São Paulo, interior de São Paulo, aqui na nossa região sudeste. Nos meses de inverno, quando a MTC avança em direção ao território brasileiro, ela causa dias ensolarados com baixa umidade do ar, inclusive com temperaturas bem acima da média. Agora, quando ela penetra no nosso país, nos meses de verão, ela traz nuvens carregadas, porque no verão forma-se um sistema lá no Paraguai chamado Baixa do Chaco, que é um sistema de baixa pressão, responsável pela formação de nuvens convectivas, sistemas de instabilidade atmosférica que avançam em direção aos estados do sul, passando também pelo Mato Grosso do Sul, podendo chegar em São Paulo e às vezes até aqui no Rio de Janeiro. Esses sistemas de instabilidade vindos do Paraguai podem chegar no estado do Rio de Janeiro. Até aí, estamos vendo a dinâmica das massas de ar que atuam no território brasileiro. A última massa de ar que exerce influência no território brasileiro é a massa polar atlântica. O centro de origem da MPA se encontra, para uns, na região do arquipélago das Malvinas ou Falklands, localizado no Atlântico Sul. Para outros, na região da Patagônia,
que se encontra no sul da Argentina. Por ser de origem polar, essa massa é fria. Apesar de ser de origem oceânica, no seu centro de origem ela é seca. Por quê? A temperatura do mar aqui embaixo é muito baixa. No verão, para que vocês tenham ideia, a temperatura ali fica em torno de 5, 6, 7 graus. No inverno, 2, 3 graus. Não passa disso. Todavia, na medida em que a massa polar atlântica avança em direção ao território brasileiro, ela vai absorvendo umidade. Razão pela qual, quando ela chega no território brasileiro, ela já está fria e úmida. Não tão fria como no seu centro de origem, porém, bem mais úmida em relação ao seu centro de origem. Essa massa de ar pode seguir 3 trajetos, que nós chamamos de ramo. O ramo oriental, ele avança pelo oceano. A passagem do ramo oriental vai provocar chuvas frontais, principalmente nos meses de outono e inverno. Chuvas frontais são aquelas que resultam do encontro de 2 massas de ar com diferentes temperaturas. Uma fria e outra quente. Na maioria dos casos, as chuvas frontais derivam do avanço de uma frente fria que se encontra com uma área dominada pelo ar quente. Como o ar frio ele é mais pesado, ele avança por baixo, sobre a superfície. Na medida em que o ar frio avança, o ar quente e úmido, por ser mais leve, ele vai subindo. Ao subir, ele vai se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando as nuvens. E essas nuvens, quando atingem o ponto de saturação, irão provocar chuvas. As chuvas frontais, elas são mais demoradas, em comparação às chuvas convectivas. As chuvas frontais podem durar horas, às vezes até dias, dependendo da intensidade e da velocidade de deslocamento do sistema frontal. Na retaguarda das chuvas frontais, quando estas são provocadas pelo avanço de uma frente fria, nós temos a penetração do ar polar, que irá provocar a queda da temperatura. Essas chuvas, portanto, resultam do encontro dos ventos frios e úmidos da massa polar atlântica com os ventos quentes e úmidos da massa tropical atlântica, podendo essas chuvas alcançarem o litoral oriental do Nordeste, o que é muito comum no outono e inverno naquela região. Então, os litorais sul, sudeste e oriental do Nordeste são as áreas do território brasileiro que podem ser atingidas pelo ramo oriental da massa polar atlântica. O ramo central, que é o número 2, ele penetra pelo interior do Rio Grande do Sul e, posteriormente, é desviado em direção ao Nordeste. A passagem do ramo central também irá provocar chuvas frontais, queda da temperatura e, dependendo da intensidade da massa polar, poderemos ter a geada, o fenômeno da geada. A geada é um tipo de precipitação indireta que não depende da presença de nuvens no céu. A geada ocorre em noites muito frias, quando o orvalho ou o sereno entra em contato com uma superfície
cuja temperatura se encontra no ponto de congelamento da água. Então, aquelas gotículas de água que formam o sereno se congelam sobre a superfície, acumulando-se ao longo da madrugada. Quando amanhece o dia, a relva está coberta com aquela fina camada de gelo. Por curiosidade, as noites mais frias são aquelas com o céu estrelado. As noites com o tempo nublado não são tão frias, porque as nuvens retêm parte do calor que é irradiado pela superfície do planeta. Também nós podemos ter a ocorrência de neve. A neve não é muito comum no território brasileiro. Por ano, nós temos em torno de 5 a 8 precipitações de neve. E esta se concentra principalmente nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, podendo acontecer também em serras do Paraná. A neve ocorre quando uma forte massa polar entra em contato com o ar muito úmido. Então, esse brusco resfriamento do ar úmido provocará condensação do vapor d'água. Como a temperatura se encontra no ponto de congelamento da água, esses cristais que se formam pelo congelamento das gotículas de água que formam o vapor se unem, formando os flocos de neve, que, quando atingem um determinado peso, atraídos pelo campo gravitacional da Terra, precipitam. É dessa forma que nós temos a ocorrência de neve, não só no Brasil, como em qualquer outra parte do planeta. O terceiro ramo, que nós chamamos de ramo ocidental, ele penetra pelo corredor formado pela planície platina, que se encontra entre o Planalto Brasileiro e a Cordilheira dos Andes, e chega lá no sudoeste da Amazônia, a chamada Amazônia Ocidental, levando o ar polar até aquela área. O ramo ocidental será responsável pela formação do chamado fenômeno da friagem. O que seria essa friagem? Nada mais do que a queda brusca da temperatura, resultante da penetração de uma forte massa polar. Nós temos essa imagem de satélite, olha aqui a massa polar atlântica, essa faixa branca, né, que tem aqui, mais tênue, é representada pelo ar polar. Então, percebe-se a frente fria já do oceano e aqui o ar polar cobrindo uma parte considerável da América do Sul. E repare que esse ar polar chegou lá na Amazônia, no sudoeste da Amazônia, Rondônia, norte do Mato Grosso, Acre, sudoeste do Amazonas. E esse ar polar causa a queda brusca da temperatura, razão pela qual esse fenômeno é conhecido regionalmente como friagem. Caiu em prova, fenômeno da friagem, não se esqueça. A friagem é um fenômeno que resulta da penetração da massa polar atlântica na Amazônia, sendo mais comum no outono e no inverno, estações do ano em que a massa polar atlântica está mais ativa no território brasileiro. E o que seria a friagem? Queda brusca da temperatura. Mas por que na nossa região não chamamos de friagem? Lá em São Paulo eles chamam de friaca. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, frio comum. Não temos uma terminologia para o fenômeno. Mas esse ar polar chega aqui na cidade do Rio de Janeiro também, causando uma queda acentuada da temperatura. Aqui nós falamos, portanto, sobre as massas de ar. E agora
Eu vou falar de dois sistemas. Um é a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é uma zona de instabilidade atmosférica que se forma nas imediações da linha do Equador, cuja origem está associada ao encontro dos ventos alísios. Professor, o que são ventos alísios? São ventos que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. São ventos quentes e úmidos. Na medida em que esses ventos se aproximam da zona equatorial da Terra, que é uma região mais aquecida, eles vão subindo. Ao subirem, se resfriam. E na zona de convergência ou encontro, você vai ter ali a condensação do vapor d'água, formando essa faixa de nuvens, que, por sua vez, será responsável pela existência de uma zona de instabilidade atmosférica responsável por boa parte das chuvas que caem na Amazônia brasileira e também em parte da nossa região norte, sobretudo o norte da região nordeste. E nós temos essa imagem de satélite que foi obtida no verão aqui do hemisfério sul. A ZCIT ela não tem um posicionamento fixo, não. Durante o verão do hemisfério norte, ela sobe 7, 8 graus, fica lá no norte da Venezuela, lá em cima. E no verão do hemisfério sul, a ZCIT desce um pouquinho. Se você pegar a imagem do planeta, é possível ver, em qualquer época do ano, nas imediações da linha do Equador, a zona de convergência intertropical. Um outro sistema atmosférico que atua no Brasil é a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência do Atlântico Sul se forma principalmente nos meses de verão, quando o ar quente e úmido procedente da Amazônia desce, se depara com ar frio e também úmido da massa polar atlântica, e ainda se encontra com ventos de nordeste procedentes do Oceano Atlântico, que nesta época do ano podem atingir a Bahia, o norte de Minas Gerais e por aí vai. Então aqui vocês podem observar uma faixa de instabilidade atmosférica que será responsável por uma sequência de dias chuvosos. A zona de convergência do Atlântico Sul ela pode permanecer ativa 4, 5, 6, 7, 8 dias, às vezes até 10 dias, dependendo, claro, das condições atmosféricas reinantes na área onde ela atua. Aqui nós temos uma outra imagem do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde é possível observar aqui ao norte o desenho da zona de convergência intertropical e aqui em verde a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa linha azul, um triângulo, representa a frente fria procedente do sul do país e aqui embaixo um centro de alta pressão atmosférica. Então essa carta sinótica aqui é do clima. E o pessoal especialista conhece muito bem essa organização dessa carta. Aqui nós temos um outro sistema representado pelos rios voadores. O que seria esse rio voador? Ou rios voadores? Os rios voadores, na verdade, correspondem a uma corrente de ar úmido que se forma lá no Atlântico, aqui, ó, a temperatura da água do mar é 29, 30 graus, às vezes até um pouquinho mais. Então, a essa temperatura, a evaporação é muito intensa. E essa umidade deslocada pela massa equatorial atlântica penetra na Amazônia, sendo acompanhada
pela formação de nuvens de chuva. E na medida em que esse ar úmido avança, o processo de evapotranspiração reabastece as nuvens de chuva que chegam até os contrafortes da Cordilheira dos Andes. Lembrando que a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas com altitudes superiores a 5, 6 mil metros. Como essas nuvens não conseguem transpor a Cordilheira dos Andes, elas são desviadas, essa corrente de ar, juntamente com as nuvens, são desviadas em direção ao centro-sul do Brasil. Então, esses rios voadores são importantíssimos, porque boa parte das chuvas que ocorrem no Paraguai, na Bolívia, no norte da Argentina, em parte do centro-sul do Brasil, dependem dessa dinâmica dos rios voadores. Se os rios voadores não estivessem aqui, nós teríamos nessa área um deserto que pegaria o Mato Grosso do Sul, provavelmente o sul do Mato Grosso, oeste de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e por aí vai. Então, moçada, nós encerramos nosso encontro falando sobre as massas de ar. Espero que tenham gostado. O assunto cai com muita frequência, principalmente nos concursos militares do Colégio Naval e da SpaceX. Muita atenção. Não pode dar bobeira. Não é difícil entender a dinâmica das massas de ar. É um assunto fácil. Espero ter contribuído para um melhor entendimento do assunto. Moçada, dá um likezinho, compartilhem a aula, se inscrevam no canal, fortaleçam o canal, porque o objetivo aqui é um só: levar a quem quer aprender o conhecimento. O canal Geogênio está a serviço de quem gosta de estudar e quer passar nos concursos. Dê uma força no canal, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Valeu? Forte abraço, moçada! Fui! Pronto, Michel, pode interromper. Mas ele estava pensando, ele estava com medo, e você que está responsável pelo governo, entendeu? E não ele.